Yasmin, tudo Olá, bem? tudo bem? Paz e bem a todos. Eu sou a professora Giovana, do curso de Psicologia, né? E eu estou aqui com a profissional também psicóloga Yasmin Monteiro, né, para falar um pouco, né, sobre ecoterapia, né? Tudo bem? Tudo certo, e com você? Tudo certo. Yasmin, me conta um pouquinho de você, da sua trajetória acadêmica, o que você faz atualmente, a sua forma de trabalho. Bom, eu me formei aqui no Unisalesiano, né, de Lins, em 2020, né? Depois eu fiz minha especialização na UCDB, em saúde mental, Certo. né? Logo depois eu comecei a atuar na parte clínica, né? E aí surgiu uma oportunidade, um interesse, foi onde eu fui fazer um curso, né, de ecoterapia lá em Brasília, na Ande Brasil. E foi onde eu me apaixonei, né? Muito bonito, né? É um processo terapêutico diferente, né? Humanizado com os cavalos, com a natureza. E aí eu fiz esse curso, né? Logo depois eu retornei. Aí eu continuei com a parte clínica, tudo, e até onde eu comecei a trabalhar com a parte da ecoterapia, né? Trabalhei por um ano, mas tive que dar uma pausa por conta dos atendimentos clínicos e da correria, né? Então hoje eu estou atuando na clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos, né? E continuo estudando, né? E clinicando. Muito legal, muito bacana. Bem, para abrir o tema, né? Uhum, Muitas pessoas não conhecem o que seria ecoterapia, né? E uhum. nem que é um trabalho feito com animais, e nem que isso está dentro do campo da psicologia, né? Então, Yasmin, eu queria que você me dissesse o que é primeiramente ecoterapia, né? Tá, então a ecoterapia é uma terapia envolvida com equinos, Uhum. né? Então, de início, lá no comecinho, começou com uma equitação, e aí começaram a ver que dava para tinha função, né, terapêutica, e aí agora, aqui no Brasil, né, lá nos anos 80 que ficou a ecoterapia aqui no Brasil. Mas tem vários nomes, hipnoterapia, equinoterapia, né? Mas a gente conhece mais como ecoterapia, né? Então, o que que é Entendi. ecoterapia? Então, o indivíduo, ele faz vários atendimentos, né, no cavalo, né? E abrange diversas demandas. Então, por exemplo, o autismo, né? Pessoas que sofreram com AVC, com depressão, ansiedade, TDAH, né? Atrasos no desenvolvimento. Então, a ecoterapia ela é uma terapia biopsicossocial, então ela abrange tudo e ela é um trabalho multidisciplinar. Então sempre tem um fisioterapeuta, uma psicóloga, fono, terapia ocupacional, educador físico, né, pedagogia. Então é uma área que ela é muito ampla, né? Que você consegue em um atendimento trabalhar várias, vários focos, né, com Uhum. aquele indivíduo, né? Então, por exemplo, na psicoterapia, a gente vai trabalhar a parte emocional, né? Agora, na ecoterapia, você vai trabalhar a parte social, né? Comunicação, né? Parte sensorial, né? Entendi. Comportamentos físicos, né? É muito amplo. Entendi. Então, abrange toda essa questão eh, emocional, Uhum. motora, Sim, né? Trabalha os comportamentos dos sujeitos, sim, muito sim. bacana. E como que funciona, assim, a ecoterapia para o atendimento, em psicologia? Como que é a estrutura? Como que é a forma de atendimento? O que que é preciso para ser uma ecoterapia, né? Porque a gente sabe que, né, como você mesmo disse, a ecoterapia não é feita somente de um profissional, né? Uhum. Então, como que é essa estrutura? Como funciona? Então, agora tá ampliando, né? Então, várias cidades estão correndo atrás, estão montando centro de ecoterapias, né? Mas para isso precisa, né, ter um aval, né? As pessoas acham que é só ir lá se inscrever e participar, e não é assim, né? Então tem que ter, né, uma liberação médica, Uhum, psicológica, né, e fisioterápica, né, de fisioterapia. Então, primeiro tem que ter uma demanda, tem que ter um porquê. Né? Aí entendi. vai passar com esses profissionais, tendo essa liberação, aí sim vai atrás de marcar, né, uma sessão. Então, tem centros de ecoterapia particulares e tem também pelo SUS.
né? Aqui em Lins nós temos, Uhum. né? Então você vai, procura o UBS, o pediatra encaminha, faz toda uma avaliação para saber se é adequado, se não vai piorar um caso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma escoliose muito acentuada, às vezes não é muito indicado. Então, precisa de um aval de um médico, de um fisioterapeuta, ou uma criança com um comportamento muito delicado, às vezes também não consegue. Por quê? Porque a gente está falando de um animal, de um cavalo, ele é um animal muito sensível, Uhum. né? Então ele capta tudo. Então, às vezes, o que vai beneficiar pode ser que prejudique. Então tem que passar toda por uma avaliação, né, para saber se é benéfico, se vai conseguir realizar esse atendimento para depois ir para o atendimento em si. Entendi. Então, para além do paciente, tem que ter uma preservação também do animal. Sim, tem todo um Entendi. cuidado, né? Não é só montar no cavalo e ir. Não, por exemplo, um cavalo macho, ele tem que ser castrado, né? Uhum. Ele tem que ser castrado, ele tem que ser dócil. Os cavalos de ecoterapia são cavalos dóceis, né? Claro que tem um cavalo que às vezes é um pouco mais rápido, o outro que é um pouco mais tranquilo, mas ele precisa ser dócil, né? Porque a gente está falando que não é igual a equitação, que precisa correr, né? Precisa galopar. Na ecoterapia, não, né? Entendi. Não é dessa forma. Então, por exemplo, um cavalo de ecoterapia tem todo um cuidado, né? Exames periodicamente com o veterinário, uma alimentação correta, tá? Tem tudo isso. Tem que ter o lugar certo para esse cavalo dormir tranquilamente. Tanto, por exemplo, um centro de ecoterapia, ele não pode ser no centro de uma cidade, Uhum. né? Porque a gente fala que tem muitos estímulos, né? Carro passando, buzina, gente gritando, por exemplo, perto de uma escola, né? Crianças, é muito barulho. O cavalo, ele é um animal muito sensível, né? Então tem que ser geralmente, né, indicado pela Andes, ser um centro de terapia longe, né, para ser silencioso, tranquilo, né, para que a gente consiga realizar esse atendimento o mais tranquilo possível. Quando você fala ANDI, o que que seria? É uma instituição? O que que é? É uma instituição, né? Ela que organiza, ela que cuida, né, que gerencia, É como né? se fosse um conselho? Isso, ela é um conselho, é como se fosse um conselho, né? Então, todos os centros de ecoterapia precisam estar vinculados com a ANDI, né? Então, a ANDI, ela tem muitos anos, né? Ela tá fortificada, tudo é lá em Brasília mesmo, ela que dá os cursos, né? E ela que orienta. Então, por exemplo, alguém que quer montar um centro de ecoterapia, né? Procura a ANDI vai passar todos os trâmites documentais, tudo, também de estrutura, né, física do ambiente, o que é necessário, se pode, se está adequado ou não. Eles também fazem visitas para saber se está tudo correto, para saber se Como tem um segurança. órgão regulamentador. Isso, que regulamenta, que, né, que auxilia, que orienta. Muito bacana. Uhum. Eh, então, assim, além dos encaminhamentos, né, para avaliar se a criança, um adulto pode? Adulto, qual que é o público nesse caso? Então, não tem limitação de idade, né? Pode ser até mesmo de uma criança de 3 anos, né, para um idoso, né? Aí tem que ver toda uma questão, porque, por exemplo, é muito indicado para crianças que autistas, Uhum, né, do espectro autista, um idoso que sofreu um AVC, né? Enfim, então não tem limitação, não entendi. tem. De idade. Isso, não tem limitação de idade. Muito bacana, que legal. Então você fez esse curso lá na Ande. Fiz. Entendi. Me conta como é que foi a experiência de estar lá, né? Já que é um órgão que regulamenta, né? E que propõe esses cursos, né? Faz essa fiscalização. Como é que foi essa experiência para você de estar lá, né? Tendo em vista que você mesmo disse que o curso de ecoterapia, a ecoterapia foi criada pela própria Ande. Então, quando eu fui fazer o curso, né, eles têm uma estrutura maravilhosa, né, e é muito embasado em conhecimento, tanto que eles estimulam muito essa parte científica, né, os professores são professores muito sérios, São são acadêmicos. acadêmicos, são professores também de faculdade, universidades. Então, assim, eles dão todo o respaldo. E tem tanto a parte teórica, né?
quanto a parte prática, né? De ir lá, montar a cavalo, né? Ver como que é um atendimento, fazer, por exemplo, a retirada, né, de um praticante quando necessário. Por exemplo, se o cavalo dispara, acontece alguma coisa, né? Aquela criança, aquela pessoa tá sob a nossa supervisão. Uhum. Então, a gente tem que dar conta, né? Então, às vezes precisa, é muito difícil, mas se precisar, tem que fazer a retirada. Tem que saber, né? Dar Tem que conta saber, e disso. não é de qualquer jeito, né? Tem o lado certo de fazer a retirada, né? Tem que ter toda uma técnica para fazer essa retirada, para não machucar o cavalo, para não machucar o praticante, para não machucar o profissional, né? Então, Entendi. eles dão todo o respaldo. Então, tem tanto a parte teórica quanto a parte prática. Entendi. Aí nesse curso vocês aprendem, né, não só como atender, mas toda a parte de segurança dos Sim. animais, quais animais são necessários, tudo Sim, isso. tudo, até mesmo os instrumentos. Então, por exemplo, o capacete, né? Tanto que é obrigatório. Claro que existem casos que às vezes a gente não vai conseguir utilizar o capacete, né? Então, por exemplo, uma criança com uma hidrocefalia, né? Não vai conseguir. Mas até mesmo os materiais, qual cabresto, né? Uhum. Qual sela ideal para aquela pessoa, qual manta, se vai montar pelo, se não, né? Então eles explicam tudo, 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 até mesmo escovação de cavalo, a limpeza do cavalo, né? O casqueamento. Entendi. Tem todo um cuidado com o Sim, animal que precisa ter antes de fazer esse trabalho, né? sim. Então, não pode ser qualquer cavalo, né? De Não, qualquer jeito, não é assim, né? não pode. Tanto que assim, a ecoterapia, o cavalo, ele é um coterapeuta, né? Ele auxilia, sabe? A gente cria uma conexão com ele, o praticante cria uma conexão com Entendi. ele. E os cavalos são considerados animais muito sensíveis, né? Muito, muito. Tanto que o terapeuta, né, às vezes acontece de fazer um atendimento interdisciplinar. Então, os terapeutas ou o terapeuta e até mesmo o condutor do cavalo precisa estar atento. Se aquele cavalo está agitado, se ele está com dor, né, se demonstra algum comportamento diferente, se tá mancando, alguma coisa assim no meio do atendimento, tem que observar, né? Porque tudo pode interferir no atendimento do praticante. Entendi. Muito legal. E como funcionam os atendimentos nesse caso, que é preciso, né, para ser considerado, nesse caso, um atendimento ecoterápico? Então, por exemplo, né, a criança chega, ela nunca teve um contato, né, com um cavalo, né, uma criança, hoje em dia a gente percebe muito crianças que ficam muito em tela, né, então não quer muito, né, então ou tem muito medo, ou não tem nem interesse, né, então tem que fazer toda uma aproximação, né, então você vai lá, se faz uma avaliação com a criança, né. Isso dentro do papel da psicologia. Sim, Tá. também, de observar se aquela criança está ansiosa, se ela está com medo, se ela é agressiva, ou até, enfim, um adulto, né, tá com receio, né? Os pais também, porque o psicólogo, ele também vai ser um mediador com a família, né? Entendi. Com o intuito de orientar, de acalmar, porque eu já vi muito pais que ficam morrendo de medo na hora que coloca a criança no cavalo, né? Então, de explicar como que funciona. Então, por exemplo, no primeiro atendimento, tem criança que não monta, Uhum. né? Tem criança que só faz, aí a gente vai trabalhando uma aproximação. Então, o que que é aproximação? Chegar perto do cavalo, passar a mão na crina, oferecer um feno, né? Olhar, passar a mão na cara do cavalo, ver se o cavalo fica tranquilo, como que a criança reage, né? Aí a gente explica, né? A gente trabalha antecipação. Então, né? Você vai montar aqui. Não é simplesmente pegar a criança e colocar em Não, cima do cavalo, não, né? porque isso é muito brusco, né? É muito Uhum. brusco, né? Tem pessoas que têm limitações físicas que têm muito medo de cair no cavalo, porque o movimento do cavalo, ele é um movimento tridimensional, né? Então ele vai para frente, vai para trás, vai para um lado, vai para o outro, vai para cima, vai para baixo. Então assusta, Uhum. né? Então a gente explica, olha, eu vou estar aqui do seu lado, eu vou segurar a sua perna, né? Claro, com todo o cuidado. Se ficar com medo, pode me falar, a gente para, né? Então, antes de chegar a montar, tem todo um processo.
né? Tem Entendi. todo um processo para fazer essa aproximação, essa conexão, né? Ter a curiosidade, explicar como funciona. Às vezes, no primeiro atendimento, essa criança não vai montar, né? Mas só dela ter aceitado, chegar perto, fazer um carinho, já é um grande avanço. Entendi. O que é necessário para ser uma ecoterapia? Então, para ser uma ecoterapia, precisa estar regulamentada pela ANDI, Certo. né? Precisa estar toda, precisa estar em conforme, né? A regulamentação, tudo certinho, o espaço, né? Os cavalos, né? E principalmente os profissionais. Quais profissionais que compõem, né, que seria obrigatório para compor, né, uma ecoterapia nesse Então, caso? para se falar que é uma ecoterapia, né? Precisa ter dois profissionais, Hum, né? É um psicólogo e um fisioterapeuta. que é É obrigatório. obrigatório. É Tá. obrigatório. Para se falar de ecoterapia, é obrigatório ter um psicólogo e um fisioterapeuta. Claro que, né, como eu falei, é um trabalho multidisciplinar. Então, sim, o educador físico, ele pode atuar sim. Uma fono é muito importante, TO, pedagogia, né? Enfim, né? Esses profissionais, eles colaboram muito, mas para ser vista como ecoterapia, precisa ter um psicólogo e um fisioterapeuta. Entendi. Entende? Então, assim, tanto que quando eu fui para o curso, né, o que mais tinha era fisioterapeutas e psicólogos, né, para se aprofundar, para começar a atuar. Entendi. Então, enquanto você está no atendimento com o fisioterapeuta ali, Uhum. né, ele está cuidando dessa parte motora e você nesses aspectos emocionais da criança, do idoso, do adulto que está, ou do praticante, nesse Uhum. caso. Sim, teoricamente sim, mas Uhum. na prática é um conjunto, né? Então, por exemplo, tá eu e o físio, né? E aí ele começa a trabalhar flexibilidade, fortalecimento, equilíbrio, e aí a gente vai também ali observando, ó, essa criança tá muito ansiosa, hoje ela não tá muito boa, vamos fazer tal coisa? Então, é um trabalho interdisciplinar mesmo, é junto, em Uhum. conjunto. Então, a gente conversa, ó, vamos fazer tal coisa? Tem Tem, trocas. tem essa troca, né? Não fica o psicólogo de um lado trabalhando de um jeito e o fisioterapeuta de outro. Entendi. Não, então, por exemplo, como psicóloga, às vezes eu trabalhava no intuito assim, eu via que a criança não estava muito interessada, não estava muito ativa na sessão, né? E às vezes o fisioterapeuta ele tem lá uma atividade para passar e a criança não quer fazer, não Hum. está ativa, não está interessada. Então a gente vai trabalhando essa questão do interesse, né? Então aí, vamos buscar o que que essa criança gosta, é música, então vamos cantando, né? Porque assim, tem algumas atividades, por exemplo, um alongamento em cima de um cavalo, gera medo porque o cavalo se mexe, gera dor, né? Dependendo do caso do praticante. Então, assim, você tem que dar o conforto, né? Uhum. Então, é um trabalho em conjunto, né? Para que aquele atendimento seja tanto benéfico para os resultados alcançados, né? Que Se precisa ser pretende, né? isso, que se pretende alcançar, tanto para ser divertido, para ser tranquilo, para ser gostoso, né? Para que aquela criança, aquele praticante retorne. Muito bacana, muito legal. E me conta, qual que é o papel do psicólogo, né, na ecoterapia? Então, o papel do psicólogo ele é muito importante. Uhum. Muito importante. Por quê? Ele é o mediador. Ele, muitas das vezes, é o primeiro contato ali com a família. Às vezes, já aconteceu de um colega, um outro profissional, falar assim: olha, aconteceu isso e isso. Yasmin, você não conversa com a mãe tá assim, você não conversa, né? Então, o psicólogo, ele é o mediador. A gente vai focando muito no praticante, né? Nos resultados que precisam ser alcançados no atendimento. E às vezes vai esquecendo dessa família que precisa ser acolhida, que precisa ser ouvida, né? E também orientada, porque, por exemplo, tem muita gente que não sabe o que é ecoterapia. Muitas famílias falavam, ele veio hoje andar de cavalinho, Uhum. né? Então é muito superficial, muito senso comum, né? Então a gente, né, o nosso trabalho é ir lá e orientar.
né? Porque Como que vai acontecer o por que que é atendimento? importante? Já aconteceu, por exemplo, de criança tá no cavalo, tá chorando, tudo. A gente percebe que existe um momento de parar o atendimento e existe um momento de fazer uma intervenção diferente, que às vezes não é o ideal não é tirar rapidamente do cavalo só porque a criança tá chorando. Tem que entender que choro que é esse, por que que tá chorando, o que que tá acontecendo. E às vezes o pai de longe, né, a mãe, fica assim, aí depois a gente vai lá e conversa, olha, né, a criança se desorganizou, falou sobre tal coisa, né, então a gente trabalhou, a gente mudou o foco, depois parou de chorar, né, para também ser uma coisa tranquila, tanto para a criança quanto para a família. Né? Porque, querendo ou não, é uma coisa muito gostosa, ai, montar, né, a cavalo, tá na natureza, mas também tem a sua seriedade, né? Entendi. Ecoterapia seria só com cavalo? Então, ecoterapia é com cavalo, mas o que muitas pessoas não sabem é que não é só montando, né? Então, a gente trabalha também, tudo é terapêutico. Então, levar o cavalo para tomar uma água, Isso junto com a com criança, a com o praticante, praticante. enfim, né? Ah, escovar os dentes, trabalha a higienização, né? Dar um banho no cavalo, trabalha a parte sensorial, né? Às vezes é uma criança que tem dificuldade, por exemplo, um autista que tem muita sensibilidade, né? Então consegue estimular isso de uma forma muito lúdica. Vamos esfregar o cavalo, Uhum. né? Vamos dar banho nesse cavalo? Cadê o shampoo, né? Vamos pentear a crina, né? No carnaval, vamos fazer trança colorida, né? Que trabalha também a parte motora, né? Então, usando o lúdico para ser terapêutico, para conseguir os resultados. Muito bacana, muito legal. Então, né, não é uma coisa simples, né, Yasmin? Não é uma coisa simples. É uma coisa que demanda tempo, Experiência também. experiência, consciência, né? Porque não é, por exemplo, eu atender não é diferente de eu atender uma criança no consultório, Uhum. né? Eu tô controlando ali o ambiente. Pode acontecer alguma coisa, sei lá, alguém bater na porta, a criança cai. Pode acontecer. Mas agora, num lugar aberto, com um cavalo, né? O cavalo, ele é um animal muito sensível. Às vezes o cavalo vê uma sacola, ele vê um animal, ele estranha, Uhum. né? Então, assim, o profissional tem que ter essa consciência, não é uma coisa simples, né? As pessoas têm que ter essa consciência, que não é uma coisa simples, que, você vai lá, por exemplo, uma coisa que é sempre orientada, tá tendo atendimento, né? Muitos pais querem ir lá tirar foto, fazer vídeo, chegar perto. E aí tem que orientar, olha, às vezes isso atrapalha, o cavalo assusta, é muita gente perto, se ficar chegando muito, muito perto, o cavalo estranha, né? Outra coisa, tira totalmente a atenção da criança, esse cavalo pode disparar, né? Pode acontecer alguma coisa, então o profissional ele tem que estar atento para tudo, né? Qualquer sinal. Entendi. Muito bacana. Então, é, tem que entender de pessoas, Tem, né? E também saber ler o cavalo, né? tem. Ó, então uma pergunta. É, tanto o psicólogo quanto o fisioterapeuta tem que entender de cavalos, tem que saber, conhecer de cavalos, assim, é, ah, a parte anatômica, é, o passado do cavalo, coisas nesse sentido? Olha, não, não nesse sentido. Mas precisa ter o básico, né? Uhum. Geralmente, quem vai para essa área é pessoas que entendem muito já de equino, né? Que gostam, que conhecem. Mas assim, né? Tudo você pode se aprender, né? Mas o básico precisa saber, né? Por Precisa. exemplo. Por exemplo, se aquele cavalo, ele tá ativo, se ele tá com dor, tem que captar. Né? Também são coisas que vai observando. Tem que olhar, às vezes, no atendimento, outra pessoa montou a manta ou colocou a sela e você tá andando e você vê que esse cavalo tá mais agitado e geralmente não é. Então, sim, tem que ter essa percepção. Deixa eu olhar. Às vezes a sela tá muito apertada, não foi Uhum. colocada corretamente, né? Então Então tem que ter tem que ter. essas afinidades, né, Tem, em relação a saber colocar uma sela, um tem. cabresto, coisas assim. Sim, precisa, Uhum. precisa. Saber, por exemplo, quanto de água que o cavalo bebe, o que que o cavalo come, né?
precisa ter Se o esse... cavalo tá bem, Se com o cavalo atendimento. tá bem, precisa ler, porque não é só chegar lá, coloca a criança ou praticante, enfim, em cima do cavalo e vamos embora. Não, né? Ele é um agente necessário, importantíssimo. Sem ele não tem ecoterapia. Imprescindível, né? Sem ele não tem ecoterapia. Então precisa ter essa noção, né, de observar, tanto que às vezes vê um cavalo assim, ele tá mais agitado hoje. O que será que aconteceu, né? Ou por exemplo, ele tá com uma certa dor, então tem que observar, será que não tá com cólica? Aí avisar, né, a pessoa responsável, tem que chamar um veterinário para ver ele, né? Porque é um cavalo é um animal muito sensível, né? Às vezes não, o casco tá muito grande, né? E tá machucando. Tem toda uma manutenção, então, com Tem. o cavalo. E tudo interfere no atendimento, né? Um cavalo bem saudável, bem cuidado, é um cavalo ativo, é um cavalo dócil, é um cavalo que está presente. Entendi. Presente para o atendimento, tá? Não só presente Lá, fisicamente. né? Porque é muito incrível, assim. Tinha um atendimento específico que precisava sempre de um cavalo específico, porque ele era mais idosinho e ele era super calmo. Só que teve um dia que ele não estava bem, né? Então a gente fala que deu folga. E aí precisou utilizar de uma égua. E ela era uma égua mais agitada, assim, que não era para atendimentos tão tranquilos. E ela foi maravilhosa. Ela entendeu ela entendeu o passo que precisava dar, o time, ela entendeu, né? Então os cavalos eles vão conectando. Muito legal. Então, são mínimos detalhes que fazem toda a diferença, né, Yasmin? Toda a diferença. Que legal. E mais uma coisa, né, que eu tô curiosa. Quanto tempo, mais ou menos, dura um atendimento em ecoterapia? Então, aí depende, né? Uhum. Porque depende. É diferente de um atendimento clínico, que você fala, 50 minutos até 1 hora. Num atendimento de ecoterapia, né, varia entre 30 minutos a 40 minutos. Mais que isso, é muito cansativo, porque montar já é cansativo, né? Chega uma hora que o corpo dói, Porque né? trabalha toda a parte motora, né? Trabalha o corpo inteiro, trabalha o Uhum. corpo inteiro, né? Então, assim, depende. Por isso que precisa ser feita uma avaliação antes, né, no praticante, para saber o quanto que ele aguenta, né? Porque a gente está falando de pessoas que às vezes pode ter uma limitação física, né? Às vezes usa sonda, né? Às vezes usa eh, bolsa de colostomia, né? Entendi. Então, tudo isso depende. Então, às vezes, vai fazer 10 minutos. 10 minutos montado, aí os outros ou faz de outra forma, se der, se não, já libera, né? Mas é o que o praticante dá Dá conta. conta. Porque a gente entende que se conseguiu fazer o atendimento, mesmo que seja em 10 minutos, e foi muito benéfico, fez, ocorreu, deu certo, né? Não precisa ser regrado, porque cada atendimento é de um jeito na ecoterapia. Entendi. Com a experiência que você tem, quais foram as principais demandas de atendimento? Nesse caso, você falou que atendeu crianças autistas, né? Quais são os quadros que mais aparecem para a ecoterapia e quais você mais atendeu? Olha, né? A maior procura é no espectro autista, Tá. né? É a maior procura. Mas, assim, quadros de encefalopatia, né? Muito procurado. Síndrome de Down, né? T21. é, Depressão também. Casos, Transtornos. transtornos mentais também, né? Uhum. Psiquiátricos também. Porque ele é uma terapia que ela é ampla, né? Não é para uma coisa só. Claro que os objetivos são diferentes, né? Mas a maior procura é pelo espectro autista, é pelas crianças autistas. Entendi. Crianças com TDAH nesse caso também. Também entra como neurodivergentes, né? Uhum. São procurados também, né? Então, já teve procura de adolescentes com depressão, Entendi. né? Então, é bem amplo, né? Eu costumo falar que ela é múltipla, né? Não é só Uhum. física, né? É Uhum. psicológica também, social. Então, é para todos, né? Pena que não consegue abranger todo mundo, né?
mas ela é ótima. Hum. Só para encerrar, me conta um evento significativo, que aconteceu com você enquanto ecoterapeuta, algum atendimento que te marcou. Tinha uma criança que eu atendi, né, que toda vez que ele chegava, ele pedia colo, tudo, fazer o atendimento eu e a fisioterapeuta. Tá. E era muito tranquilo quando ele chegava, mas na hora que a gente ia montar no cavalo, desorganizava, desregulava, chorava, né? E aí era muito difícil, por exemplo, às vezes teve dia que a gente conseguia montar 5 minutos, né? E aí tinha que ir lá explicar para os pais: olha, montou 5 minutos, mas foi benéfico. Foi, né? E aí eles não entendiam, porque falava assim: não, tem que aguentar, tem que segurar, né? E Já aí pressionando a então criança. teve um trabalho tanto com a criança, porque depois eu fiquei sabendo, eu e a Físio, né, os profissionais, que por fora a criança também era estimulada a montar assim, sem muito suporte, então, né, não foi Sem sem instrução. instrução, então não ficou um momento legal para a criança. Então ela viu o cavalo, já associava a algo negativo, né? Então foi um trabalho em conjunto, tanto com a criança, para ir perdendo esse medo, Então, né, passinhos de de formiga, né? formiga. Teve dia que era 5, 10 minutos assim, e era ótimo, que bom, deu certo. Teve dia que nem isso. Teve dia que não era, eu não montava nem, não funcionava nem 5 minutos. E também com os pais, de explicar o porquê que não dá para ficar com uma criança meia hora, 40 minutos, gritando, se debatendo no cavalo. Forçando ali, que não Forçando, pode, né? não, de forma alguma, né? O cavalo também sente, aquilo não é mais terapêutico, aquilo não é gostoso, a gente não consegue trabalhar, aquilo é forçado. Fica no pé do traumático, né? Mas foi ótimo, ao longo do tempo eles foram entendendo, ele também foi aceitando, e depois começou a montar sozinho, antes não Olha, queria mais sair do cavalo, começou a cantar em cima do cavalo, antes falava pouquíssimas coisas, bem, celular, palavras bem separadas, não tinha não formava frase. Depois começou a cantar em cima do cavalo, né, ter mais contato visual, fazer carinho no cavalo, nas terapeutas, e foi muito significativo ver esse processo, né, a evolução dele, né, mas nossa, como evoluiu, evoluiu né? muito, evoluiu muito. Depois de um tempo, ele mesmo já montava no cavalo, ele fazia o carinho no cavalo. Foi bem bonito. Ai, que linda história, né, Yasmin? Bem, acho que eu sanei as minhas dúvidas, né? Foi uma conversa super gostosa. Eu agradeço sua presença, sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, né? E muito obrigada, Obrigada eu viu? pelo Que convite. atuação linda e necessária. Espero que tenhamos mais, né? Produções Uhum. científicas, Sim, né? Mais campos de trabalho para esse âmbito tão importante, né? muito. E que às vezes é pouco visto, né? É Sim, pouco poucas visto. pessoas sabem, Sabem como né? funciona, né? Tudo mais, onde tem, como que, né, pode acessar, né? Entendi. Eu agradeço Agradeço o convite. a participação. Bom, muito Obrigada. obrigada.